Corrupção no governo Damon. Isso mesmo, gente. A Câmara de Vereadores instaurou uma CPI para apurar denúncia de corrupção no governo Damon. Damon teria feito um contrato de 9 milhões com a Prius, uma empresa de Belo Horizonte que já recebeu cerca de 5 milhões e não fez nada. O dono da empresa deu uma entrevista, ou melhor, ele foi gravado, um áudio do Notícias UAI mostrando aí que o Ricardo Fantoni, ele deu um prejuízo de 9 milhões. O empresário, inclusive, falou que Damon vai dar o maior calote aqui em Itabira. O vereador Bernardo Mucida deu uma entrevista contando todo o esquema que aconteceu aí no governo Damon. A empresa que Damon contratou foi uma patrocinadora da campanha do Damon. Ou seja, o Damon recebeu apoio dessa empresa na campanha dele. No dia da vitória do Damon, esse empresário estava no palanque do Damon. Dias depois, Damon deu para ele um contrato de 9 milhões de reais. Agora, esse empresário resolveu abrir o bico e a Câmara Municipal instaurou uma CPI que certamente vai mandar esse prefeito de Itabira para a cadeia. Acompanhe a entrevista com o Bernardo Mucida. Muito bem, Bernardo Mucida. Bom, primeira vez na história de Itabira uma CPI, e parece que era uma CPI, uma investigação que você inclusive já fez uma denúncia ao Ministério Público envolvendo a Prius. Parece que desde o início aí do mandato você já vem batendo nisso, inclusive levou isso para o Ministério Público. E parece que agora o caldo entornou. Como é que foi? Parece que a Câmara Municipal abriu uma CPI para investigar isso? Exatamente. Desde 2014, quando esse contrato foi publicado, eu venho acompanhando e apontando irregularidades. Primeiro, no próprio edital, um edital vago e aparentemente direcionado para aquela empresa, para a empresa Prius. Já havia um certo indício de irregularidade devido à participação do dono da empresa, o empresário Ricardo Fantoni, na campanha política do atual prefeito Damon. Quando eu pedi o impeachment aqui de Damon, eu apresentei na Câmara Municipal as fotos comprovando a ligação do senhor Ricardo Fantoni com o prefeito eleito. As fotos, inclusive, do dia da vitória, que o Ricardo Fantoni, dono da empresa Prius, estava em cima do palanque do prefeito, comemorando a vitória na Avenida Mauro Ribeiro. Aquilo era muito estranho, o senhor que não é de Itabira, que não tem ligação aparente nenhuma com a cidade, e de repente está ao lado do prefeito eleito. Passado algum tempo, veio um contrato com objeto indefinido, vago, impreciso, num valor muito alto, de R$ 9.278.000, e dando todo indício de irregularidade. Desde então, eu passei a cobrar explicações. No primeiro momento, tive dificuldade, porque o governo municipal se recusava a responder os ofícios que eu encaminhava. Então, eu entrei na justiça e consegui, por força de um mandado de segurança, que os ofícios passassem a ser respondidos. Logo depois, tentamos fazer essa apuração por meio da instauração do processo de impeachment, que também naquela ocasião foi negado na Câmara. E, de posse desses documentos, eu encaminhei a denúncia ao Ministério Público, mostrando a irregularidade, mostrando que havia um contrato direcionado e que era, portanto, uma forma de corrupção no governo. Depois que foi encaminhado ao Ministério Público, já mostrando que o serviço havia sido pago, mas não entregue, porque os documentos não apontavam prestação do serviço, ontem acabou vazando um áudio na qual o próprio Ricardo, que é o dono da empresa, de 99% do capital social da empresa, ele admite que entregou nada para a prefeitura, que ele diz literalmente que o que a prefeitura tem não vale nada, que eles não têm nada em mãos. Ou seja, há ali para mim uma confissão de que houve irregularidade no contrato. E diante desses elementos, ou seja, uma denúncia que já havia sido feita há mais de 2 anos, de um processo de investigação que teve a passagem pelo pedido de impeachment, que teve a denúncia protocolada no Ministério Público e com essa confissão gravada no áudio, nós pudemos convencer a maioria dos vereadores, na verdade a unanimidade dos vereadores,
e instaurar a CPI para investigar esse contrato. O contrato foi de 9 milhões. Agora, parece que o senhor Ricardo já tinha recebido quase 5 milhões desse contrato. Ele recebeu 4 milhões e 900 mil, aproximadamente. Sem mostrar serviço. É o que ele fala, não entregou nada. Ô Bernardo, isso aí caracteriza que realmente existe uma corrupção dentro do governo da MON. No meu entendimento, isso prova a corrupção no governo da MON, que começou numa campanha eleitoral na qual o Ricardo foi um personagem importante e, no meu entendimento, esse contrato nada mais foi do que uma forma de pagar esse favor recebido durante a campanha eleitoral. Além dessa, você que acompanha de perto os contratos do governo da MON, além dessa da Prius, tem outros contratos suspeitos no governo? Tem outros contratos suspeitos, tem outras denúncias formuladas, tem inclusive ação penal já tramitando, né, no Tribunal de Justiça de denúncia que a gente fez anteriormente. Não tem outra CPI, mas sim, denúncias apresentadas e inquérito civil correndo tem outros. Como que você analisa ontem 17 vereadores, haja visto que ele tem a maioria na Câmara, 17 assinaram esse pedido para instalação de CPI? Bom, primeiro eu acho que a prova que foi colocada ontem na reunião era irrefutável, era muito forte, era algo chega a ser constrangedor para o vereador deixar de investigar novamente, né, considerando que naquela ocasião do impeachment não foi aprovado, um contrato diante de uma confissão de culpa tão flagrante como foi o áudio que foi vazado. Bernardo, o PSB, que é o seu partido, ele fez parte aí do bloco de apoio ao prefeito durante as eleições. E o prefeito, inclusive, chegou a chamar todos os outros políticos de corrupto. Como é que você vê tudo isso agora? O seu partido parece que já rompeu com ele, né? Não está na base demais. Sim. E essas acusações de chamar todo político de corrupto, e você, né, a gente sabe que é vereador, está atuando aí, como é que você vê tudo isso agora, depois dessa? Eu acho que, infelizmente, o prefeito está descontrolado, né? O meu partido, na ocasião, apoiou ele, né? Isso é público, as pessoas sabem. Durante o governo, quando começou a ter desvios da conduta que havia se prometido durante a campanha, eu passei a criticar imediatamente. E nunca compactuei com a forma como o Damon administra a cidade. Por isso, desde 2013, eu venho apontando irregularidades e cobrando algumas providências. Agora, acho que o caldo entornou. Eu realmente não tomei ciência do prefeito chamando todo político de corrupto. Agora, eu acho que ele não deve medir os outros na régua dele. Sim. Hoje, quarta-feira, dia 15, foi exonerado o secretário de governo, o Hermiton Gomes. E ele, segundo informações, é ele que atuava junto aos vereadores. Como é que você analisa isso? Isso é manobra ou desespero de ter demitido justamente agora, quando vocês instauram uma CPI? Bom, eu nunca tive relação política nem pessoal com o Hermiton, né? O que eu imagino é que o prefeito, de repente, se deu conta que não tem mais o controle na Câmara. E aí ele precisava de colocar a culpa em alguém e colocou no secretário de governo. Sim. Finalizar, qual que é os passos agora? Nomeação da comissão, investigação, vocês vão certamente chamar aí o empresário? Sim, eu pretendo participar da comissão, eu não sei como o presidente vai nomear, essa é uma prerrogativa da presidência, eu vou cobrar que seja feita com celeridade e entendo que é necessário convocar algumas pessoas envolvidas nesse contrato. O empresário, acho que seria, no mínimo, de bom grado, mas eu acho que é uma obrigação moral do prefeito Damon vir até a Câmara e explicar esse contrato. Ele está sendo questionado, a idoneidade do prefeito está sendo questionada, ele deveria vir se explicar, certo? E outros secretários envolvidos, além de apurar, né, por que foi pago esse dinheiro, sendo que o próprio empresário confessa que nenhum serviço foi entregue. Sim. O que a população pode esperar da Câmara de Vereadores agora nessa CPI? Eu espero que a Câmara trabalhe com celeridade, com seriedade, com responsabilidade e realmente investigue o caso. Muito bem, tá aí, foi o Bernardo Mucida, um dos autores aí desse requerimento para a instalação da CPI. Agora a gente espera que realmente os culpados sejam punidos. É isso mesmo, e responsabilizar
eventuais culpados, né? No final da história, a gente quer que quem errou pague pelo erro. Bem.